O Dr. Gary Fraser passou 39 anos estudando uma questão. Por que as pessoas nesta pequena cidade da Califórnia vivem muito mais do que todas as outras? Ele publicou mais de 275 artigos revisados por pares, tentando responder a isso. Em 1992, sua pesquisa foi a primeira a mostrar que comer nozes protege contra doenças cardíacas. Em seguida, ele construiu o maior estudo contínuo de vegetarianos do mundo. 96.469 adventistas do sétimo dia, recrutados entre 2002 e 2007, acompanhados por anos enquanto viviam suas vidas comuns em Loma Linda. Sua equipe registrou o que eles comiam, rastreou quem morria e de quê, e seguiu os números aonde quer que levassem. Fraser é um homem alto, quieto e metódico que foi adventista do sétimo dia durante toda a sua vida. Ele não come carne. Ele come nozes todos os dias. Ele bebe 5 ou mais copos de água. Ele faz sua refeição mais leve à noite e a maior ao meio-dia. Ele faz isso há décadas na mesma cidade, onde vivem os sujeitos de sua pesquisa, praticando os mesmos hábitos que estuda. Seus resultados mudaram o que sabemos sobre proteínas, envelhecimento e a biologia da morte. Homens adventistas vegetarianos vivem 9,5 anos a mais do que a média dos californianos. Mulheres vegetarianas vivem 6,1 anos a mais. Esses números não vêm de um único estudo, eles vêm de 2 gerações de dados. O Adventist Health Study 1, que acompanhou 34 mil pessoas ao longo de 12 anos, e o Adventist Health Study 2, o maior de seu tipo, publicado no JAMA Internal Medicine em 2013. E a descoberta não é um erro de arredondamento. São 9,5 anos, não 9, não cerca de 10, 9,5. Hoje, a pesquisa de Fraser e os 3 mecanismos biológicos que ela descobriu explicarão exatamente o porquê. Anote isso. Aqui está o argumento que você ouvirá quando mencionar Loma Linda a qualquer pessoa que tenha lido sobre o assunto. Essas pessoas vivem muito porque não fumam, não bebem, vão à igreja e têm uma comunidade forte. Não tem nada a ver com carne. Parece razoável. Está errado e os dados tornam possível mostrar exatamente o porquê. O estudo AHS2 ajustou o status de tabagismo, consumo de álcool, nível de atividade física, índice de massa corporal e fatores socioeconômicos. Os pesquisadores controlaram tudo isso. As diferenças dietéticas na mortalidade entre vegetarianos e não vegetarianos persistiram após cada ajuste. Fatores de estilo de vida explicam parte da vantagem de longevidade dos adventistas, mas não explicam tudo e não explicam a lacuna entre adventistas vegetarianos e adventistas não vegetarianos. Essa última parte é a peça crítica. Dentro da comunidade adventista, os vegetarianos vivem mais que os não vegetarianos. Mesma religião, mesma cultura de não fumar, mesma comunidade da igreja, mesmo apoio social. A única variável que explica os anos extras é a dieta. Todos os adventistas, incluindo os que comem carne, já vivem mais do que a média dos americanos. Homens adventistas, em geral, vivem 7,3 anos a mais. Mulheres adventistas vivem 4 anos a mais. A religião, o estilo de vida, a comunidade, isso explica esses anos. Mas os adventistas vegetarianos adicionam mais de 2 anos além disso. Os 9,5 extras para homens. Os 6,1 extras para mulheres. A porção específica da dieta dessa lacuna assenta-se solidamente sobre tudo o que o estilo de vida já proporciona. O motivo é biológico. A pesquisa de Fraser apontou para isso. 3 grupos de pesquisa separados então encontraram os mecanismos e os mecanismos mudaram toda a conversa sobre o que a carne realmente faz dentro do corpo humano. O primeiro mecanismo é algo de que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Chama-se TMAO. Quando você come carne vermelha, consome um composto chamado L-carnitina. A L-carnitina é encontrada naturalmente na carne bovina, de cordeiro e de porco. Faz parte do tecido muscular. Suas bactérias intestinais, especificamente as cepas que proliferam em pessoas que comem carne regularmente, convertem a L-carnitina em uma molécula chamada trimetilamina, ou TMA.
Seu fígado então oxida a TMA em N-óxido de trimetilamina, TMAO. Stanley Hazen e sua equipe na Cleveland Clinic publicaram a pesquisa sobre TMAO na Nature Medicine em 2013. O que eles descobriram não foi sutil. O TMAO promove a aterosclerose por meio de múltiplas vias simultâneas. Ele ativa a sinalização do inflamassoma nas paredes arteriais, promove a formação de células espumosas, as placas arteriais, que se acumulam e eventualmente se rompem, prejudica o transporte reverso de colesterol, o processo pelo qual o corpo remove o excesso de colesterol das artérias e aumenta a hiperreatividade plaquetária, o que aumenta a tendência de coagulação do sangue. O TMAO não faz apenas uma coisa ruim ao sistema cardiovascular, ele faz 4. A descoberta crítica foi sobre quem o produz e quem não o produz, humanos onívoros. Pessoas que comem carne regularmente produziram significativamente mais TMAO do que veganos ou vegetarianos após ingerir a mesma quantidade de L-carnitina, não por causa da genética, mas por causa de suas bactérias intestinais. Comedores de carne desenvolvem bactérias intestinais especializadas em converter L-carnitina em TMA. Veganos e vegetarianos não possuem essas bactérias porque, sem a entrada consistente de L-carnitina, essas populações bacterianas nunca se desenvolveram. Em um estudo clínico com 2.595 pacientes submetidos à avaliação cardíaca, os níveis plasmáticos de L-carnitina previram um risco aumentado de doença cardiovascular, ataque cardíaco, derrame e morte, mas apenas em pacientes que simultaneamente apresentavam altos níveis de TMAO. A L-carnitina sozinha não era o risco. L-carnitina mais bactérias intestinais de comedores de carne é igual a TMAO, que é igual a risco. Remova a carne, as bactérias mudam o TMAO, cai a via cardiovascular, se fecha. Os vegetarianos de Loma Linda não produzem quase nada disso. Pare um momento. Pense no que você comeu no café da manhã de hoje. Incluía carne vermelha, carne bovina, carne de porco cordeiro, salsicha, bacon. Se sim, essa refeição estava produzindo L-carnitina, que suas bactérias intestinais começaram a converter em poucas horas. Isso não é motivo para alarme. É um motivo para entender o mecanismo antes de falarmos sobre o que mudar. O segundo mecanismo é o IGF-1. E é aqui que a pesquisa se torna mais desconfortável, porque o IGF-1 não é apenas uma história cardiovascular, é uma história de câncer. IGF-1 significa fator de crescimento, semelhante à insulina tipo 1. É um hormônio de crescimento. Seu trabalho é dizer às células para crescerem e se dividirem. Na infância e na adolescência, um IGF-1 alto é apropriado. O corpo precisa se construir. Em uma pessoa de 60 anos, o IGF-1 alto atua em células que já estão totalmente crescidas. Ele diz a elas para continuarem se dividindo de qualquer maneira. O IGF-1 alto é, em termos simples, um fertilizante para o crescimento celular anormal. Walter Longo e sua equipe na Universidade do Sul da Califórnia publicaram o estudo definitivo na Cell Metabolism em 2014. Eles estudaram 6.381 adultos americanos com 50 anos ou mais da pesquisa NHANES-3, uma amostra nacionalmente representativa. Pessoas de 50 a 65 anos com alta ingestão de proteína animal mostraram um aumento de 75% na mortalidade geral e um aumento de 4 vezes no risco de morte por câncer durante o período de acompanhamento de 18 anos. Não é uma associação modesta. Um aumento de 75% na morte por qualquer causa, um aumento de 4 vezes na morte, especificamente por câncer. A descoberta crítica, aquela que exonera totalmente a proteína vegetal, é que essas associações foram abolidas ou substancialmente reduzidas quando a fonte de proteína era baseada em plantas. A alta proteína animal impulsionou a elevação do IGF-1 e o risco de mortalidade. A alta proteína vegetal não. O corpo processa as duas de forma diferente. Homens veganos têm IGF,
um sérico 9% menor em comparação com os que comem carne. Mulheres veganas têm IGF, um 13% menor. Nos dados do AHS-2, um padrão alimentar vegano foi associado a uma redução de 34% no risco de cânceres específicos de mulheres entre as participantes. Isso também não é um erro de arredondamento. Uma nuance importante que Fraser e Longo observam para pessoas com mais de 65 anos, o quadro muda. Uma vez que o corpo cruza um certo limite de idade, a proteína adequada torna-se protetora contra a perda muscular e a fragilidade, e o efeito impulsionador do câncer da proteína, moderada, a alta enfraquece. O protocolo de Loma Linda para alguém no final dos 60 ou 70 anos não é sobre eliminar a proteína, é sobre garantir que a proteína venha de plantas, feijões, lentilhas, tofu, tempenoses em quantidades suficientes. A meta da pesquisa é de pelo menos 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia, a partir de fontes vegetais. Os próprios hábitos diários de Fraser refletem isso. Ele é meticuloso com a proteína vegetal. Feijão ao meio-dia, nozes todos os dias, leite de soja. Ele não tenta adivinhar sobre a adequação. Ele passou 4 décadas estudando isso. O terceiro mecanismo é aquele que o próprio Fraser descreve como a descoberta mais contraintuitiva de sua carreira. Não porque anule os dados dietéticos, mas porque revela a via molecular específica através da qual a proteína animal acelera o envelhecimento a nível celular. O mecanismo é chamado de mTOR, alvo mecanístico da rapamicina. É uma proteína reguladora mestre que controla se as células entram em modo de crescimento ou modo de manutenção. Quando o mTOR está ativo, as células crescem e se dividem. Quando o mTOR é suprimido, as células mudam para o modo de reparo e reciclagem, um processo chamado autofagia, onde o corpo decompõe componentes danificados e os reconstrói. A autofagia é, em termos simplificados, a limpeza celular que previne o acúmulo de danos que o envelhecimento representa. A proteína animal, especificamente os aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina, encontrados em altas concentrações na carne ativa, o mTOR fortemente. A proteína vegetal o ativa menos, muito menos. Fraser e Longo apontam para isso como a explicação molecular para os dados de câncer e mortalidade. A alta ingestão de proteína animal mantém o mTOR em modo de crescimento. As células continuam se dividindo. Os sistemas de reparo celular permanecem inativos. Os danos se acumulam. O trabalho de David Sabatini sobre o mTOR, que ganhou um prêmio de inovação em ciências da vida, mostrou que a inibição do mTOR em múltiplos modelos animais estendeu de forma confiável a expectativa de vida saudável. A rapamicina, a droga que inibe diretamente o mTOR, é a intervenção de prolongamento de vida mais confiável já testada em mamíferos. Os vegetarianos de Loma Linda não estão tomando rapamicina. Eles passaram décadas comendo uma dieta que suprime o mTOR de forma suave e contínua através do perfil de aminoácidos de seus alimentos. Este é o mecanismo molecular que o IGF-1 sozinho não explica totalmente. O IGF-1 impulsiona o risco de câncer através da sinalização de crescimento. A supressão do mTOR explica os dados mais amplos de mortalidade e envelhecimento, porque os adventistas vegetarianos não estão apenas morrendo menos de câncer, mas morrendo menos de tudo, mais lentamente em idades mais avançadas. Uma nota importante de honestidade aqui. A pesquisa sobre o mTOR em humanos ainda está em desenvolvimento. A maioria dos dados de longevidade vem de modelos animais. O que temos dos estudos adventistas é o resultado 9,5 anos extras, e temos os candidatos a mecanismos. A contribuição precisa da supressão do mTOR em relação à redução do TMAO e a modulação do IGF-1 ainda não foi quantificada em um único ensaio humano. O que Fraser diria e disse em entrevistas é que você não precisa entender o mecanismo exato, esperando para agir na direção que os dados apontam consistentemente.
Agora deixe-me mostrar exatamente o que os adventistas mais longevos comem e como adaptar isso para a sua cozinha a partir desta semana. Os dados de Fraser identificaram os alimentos específicos que aparecem de forma mais consistente entre os adventistas com os melhores resultados de longevidade, não teorias, alimentos que aparecem nos registros dietéticos das pessoas que viveram mais tempo no maior estudo de corte vegetariano já realizado. Nozes. O estudo de Fraser de 1992 foi o primeiro a mostrar que comer nozes 5 ou mais vezes por semana reduzia o risco de ataque cardíaco em 49%. Um estudo de acompanhamento de 2021 descobriu que 5 ou mais porções de nozes por semana especificamente estavam associadas a uma mortalidade, por todas as causas, 14% menor, e a um risco de morte cardiovascular 25% menor, com um ganho de 1 a 3 anos extras de expectativa de vida. Uma onça de nozes, 28 gramas, um pequeno punhado 5 dias por semana. Esse é o ponto de partida do nível 1. Não porque seja fácil, mas porque é a ação dietética individual com maior suporte de evidências em todo o subconjunto de dados adventista. Aveia em grãos cortados, steel cut no café da manhã. Os adventistas longevos começam o dia com grãos integrais, não com ovos e bacon. A aveia fornece fibra solúvel, que alimenta bactérias intestinais benéficas, uma população diferente daquelas que produzem TMAO. Elas retardam a resposta da glicose, o que regula a insulina, o que afeta a via do IGF-1. Aveia em grãos cortados ou em flocos, não aveia instantânea, porque a estrutura da fibra está mais intacta, com nozes por cima, com frutas vermelhas, se você as tiver. Feijões e lentilhas diariamente na refeição do meio-dia, 1 xícara por dia. Grão de bico, feijão preto, lentilhas, feijão vermelho. O tipo específico importa menos que o hábito. Este foi o padrão dietético mais consistente em todas as 5 zonas azuis, incluindo Loma Linda. As leguminosas fornecem proteína vegetal substancial, sem desencadear a elevação do IGF-1 que a proteína animal causa. Seu perfil de aminoácidos também é do tipo que ativa o mTOR modestamente, em vez de maximamente. A diferença entre um sinal suave para manter e um sinal agressivo para crescer. Leite de soja como substituto dos laticínios. Os dados adventistas mostraram que o leite de soja fornece benefícios para a saúde óssea comparáveis aos laticínios sem o gatilho do IGF-1 da proteína animal. É também o líquido diário mais comum para adventistas longevos que não consomem laticínios. Água, 5 ou mais copos por dia. Os adventistas na coorte original do HS1 que bebiam 5 ou mais copos de água diariamente tinham um risco significativamente menor de doença cardíaca fatal em comparação com aqueles que bebiam 2 copos ou menos. O mecanismo é provavelmente a viscosidade do sangue. Mais água-sangue, menos espesso, menor risco de coagulação. A refeição mais leve à noite, comida cedo. Muitos adventistas longevos terminam de comer às 18 horas. A refeição da noite é sopa-fruta ou um prato leve de grãos. A alimentação mais pesada acontece ao meio-dia. Esse padrão de tempo aparece em várias zonas azuis e é consistente com a pesquisa de cronobiologia sobre a sensibilidade à insulina. O corpo processa carboidratos e proteínas de forma mais eficiente no início do dia. Isso também significa que o mTOR é estimulado pela proteína na refeição do meio-dia. Tem a tarde e a noite inteiras para retornar à linha de base antes de dormir, permitindo que a janela de reparo noturno ocorra sem interrupções. Aqui está o protocolo de nível 1. 3 trocas. Mantenha todo o resto da sua dieta exatamente igual. Troque a carne vermelha por feijão ou lentilha 3 dias por semana. No domingo, cozinhe uma panela de sopa de lentilha ou chile de feijão preto. Use para os almoços de segunda, terça e quarta-feira. Isso reduz a ingestão de L-carnitina nesses 3 dias, o que reduz a produção de TMAO, o que reduz a via de danos inflamatórios e cardiovasculares. A troca deve ser por proteína vegetal, não por frango. O frango contém níveis semelhantes de L-carnitina e colina, que também produzem TMAO.
O mecanismo requer proteína vegetal, não apenas menos carne vermelha. Coma 28 gramas de nozes, um pequeno punhado 5 dias por semana. Coloque o saco no balcão para que você o veja. Coma-as no café da manhã, à tarde, antes do jantar. O momento é menos importante que a frequência. 5 dias por semana. Substitua um copo de leite de vaca por dia por leite de soja sem açúcar de qualquer marca. A qualquer hora do dia. Essa única troca repetida diariamente começa a mudar a proporção da fonte de proteína em sua dieta de animal para vegetal, que é o que os dados do IGF-1 e do MTOR estão medindo. Esse é o nível 1. 3 mudanças. Comece esta semana. O erro que cancela todo o nível 1: substituir a carne vermelha por alimentos processados à base de plantas. Hambúrgueres falsos, salsichas veganas, substitutos de carne processados. Esses produtos geralmente contêm altos níveis de sódio, óleos de sementes refinados e combinações de aditivos que produzem o mesmo ambiente inflamatório que a carne original estava criando. Os adventistas no estudo de Fraser não comiam alimentos processados à base de plantas. Eles não os tinham. Eles comiam feijões, grãos integrais, vegetais e nozes. O nível de processamento é a variável, não simplesmente o conteúdo animal. Agora, deixe-me dizer quem é Gary Fraser, como pessoa, não como pesquisador, como um homem que viveu dentro da questão que estuda por 4 décadas. Fraser cresceu em Christchurch, Nova Zelândia. Ele concluiu sua graduação em medicina na Universidade de Otago em 1969 e seu doutorado em epidemiologia na Universidade de Auckland em 1978. Ele está na Universidade de Loma Linda desde antes do início do Adventist Health Study. Ele ainda o dirige. Ele tem 78 anos no momento em que este texto foi escrito. Ele mora em Loma Linda. Ele caminha. Ele come os alimentos que seus dados identificam como protetores. Ele não está encenando o estilo de vida para ter credibilidade na pesquisa. Ele cresceu nisso antes de ter qualquer dado para apoiá-lo. Sua igreja o ensinou a comer dessa maneira. Sua ciência então passou 4 décadas confirmando por que funciona. Quando os jornalistas perguntam a ele o que ele mudaria na dieta americana moderna se pudesse mudar uma coisa, Fraser não busca uma resposta acadêmica cheia de nuances. Ele diz: reduza a carne, comece por aí. Todo o resto é refinamento. Há uma cena da literatura de pesquisa de Loma Linda, na qual me pego pensando. Durante os primeiros anos de coleta de dados do AHS-2, a equipe de Fraser estava processando formulários de recordatório alimentar de dezenas de milhares de participantes. Os formulários capturavam o que as pessoas comiam ao longo de vários dias em cada refeição. O padrão que continuava aparecendo nos participantes mais longevos não era dramático, era repetitivo. Os mesmos alimentos nos mesmos horários, dia após dia. Aveia e nozes de manhã, feijão e vegetais ao meio-dia, algo leve e cedo à noite água ao longo do dia, sem cigarros, sem álcool. Não por força de vontade, mas porque era assim que o almoço parecia em suas casas, como o jantar parecia. O que suas mães haviam cozinhado, o que sua comunidade comia. Fraser observou em várias entrevistas que a dieta adventista não é difícil de seguir depois que se torna habitual. A dificuldade é o período de transição. As semanas em que você está decidindo o que comer, em vez de simplesmente comer o que o hábito dita. Uma vez que o hábito se forma, a carga cognitiva cai para quase zero. Esse período de transição é o que a maioria das intervenções dietéticas falha em apoiar. Elas fornecem o destino, mas não a arquitetura para chegar lá. A comunidade adventista fornece essa arquitetura por meio de refeições compartilhadas, jantares na igreja culinária familiar e uma estrutura cultural onde comer feijão e nozes é a coisa normal, não a coisa incomum. Você não tem essa comunidade a menos que esteja em Loma Linda, mas pode construir a arquitetura do hábito peça por peça, começando com as 3 trocas no nível 1. Quais dos alimentos que acabei de descrever você já tem na sua cozinha agora? Nozes, aveia, feijão, leite de soja, água. Deixe nos comentários. Estou genuinamente curioso para saber como é o ponto de partida para as pessoas que estão assistindo a isso.
Aqui está o nível 2. Após 4 a 6 semanas do nível 1, quando as 3 trocas parecerem comuns, adicione estas. Elimine toda a carne vermelha e processada. Mantenha o peixe 1 ou 2 vezes por semana se quiser. Os pesco-vegetarianos no HS2 mostraram a maior redução de mortalidade por todas as causas de qualquer grupo de dieta, 19%, menor do que os não-vegetarianos. A opção que inclui peixe não é um meio-termo. É o melhor padrão dietético em dados de todo o estudo. Se peixe não é algo que você come, tudo bem também. O grupo vegano mostrou os resultados cardiovasculares mais fortes especificamente. Adicione leguminosas em todos os almoços, 1 xícara por dia no mínimo. É quando a redução do TMAO acelera, não porque o microbioma muda instantaneamente, mas porque você está removendo consistentemente o substrato de L-carnitina, que alimenta as bactérias produtoras de TMAO. Menos dias com ingestão de carne vermelha significa que essas populações bacterianas recebem menos recursos. A mudança é lenta. Também é direcional e cumulativa. Aumente os grãos integrais ao longo do dia. Arroz integral em vez de branco. Pão de trigo integral em vez de branco. Quinoa, cevada, farro. Os dados adventistas associaram o consumo de grãos integrais à redução do risco de câncer coloretal, juntamente com vegetais verdes cozidos e feijões. A combinação. Não os alimentos individuais isoladamente impulsiona a associação. Reestruture o horário das refeições. Faça do almoço a maior refeição do dia. Faça do jantar a menor. Termine de comer até às 19 horas, se possível. Esse único ajuste de horário altera a sensibilidade à insulina, o que afeta a sinalização do IGF-1 ao longo do tempo, o que afeta a via do câncer que o estudo de longo identificou. Também dá ao mTOR a janela noturna completa para retornar à linha de base. Agora o nível 3. Este é o protocolo vegetariano adventista completo. O que os participantes mais longevos do estudo de Fraser realmente comiam, na frequência em que realmente comiam, totalmente à base de plantas, sem carne, sem laticínios, sem ovos. É aqui que aparece a mortalidade cardiovascular, 42% menor em homens veganos, e o risco 34% menor de câncer específico para mulheres. É também aqui que a questão da adequação de proteínas se torna crítica para qualquer pessoa com mais de 65 anos. O modelo diário. Aveia em grãos cortados com nozes e frutas pela manhã. Leite de soja sem açúcar. Ao meio-dia, a maior refeição feijão, ou lentilha com grãos integrais e um prato grande de vegetais mistos. À noite, a refeição mais leve, sopa de legumes ou frutas, ou uma pequena tigela de grãos. Terminado antes das 19 horas. Água ao longo do dia, 5 copos no mínimo. Os alimentos específicos que os adventistas mais longevos comem 5 ou mais vezes por semana. Nozes, aveia, pão de trigo integral. Leite de soja, feijão, tomate e uma abundância de outras frutas e vegetais. Este não é um modelo teórico, é o que os registros dietéticos das pessoas no estudo de Fraser, que viveram mais tempo, realmente mostram. Para qualquer pessoa com mais de 65 anos, seguindo o nível 3, certifique-se de estar comendo pelo menos 0,8 gramas de proteína vegetal por quilograma de peso corporal por dia. Feijões, lentilhas, tofu, tempeh e nozes são suas fontes primárias, sem proteína adequada. O risco biológico de perda muscular e fragilidade supera a redução do risco de câncer. Os dados de Fraser e a nuance de Longo apontam para a mesma direção. Plantas, quantidade suficiente, proteína adequada. O erro que cancela totalmente o nível 3, comer de menos. Quando as pessoas eliminam produtos de origem animal sem planejamento, elas frequentemente reduzem sua ingestão total de calorias significativamente porque os alimentos vegetais são menos densos em calorias. O resultado é perda muscular, fadiga e muitas vezes um abandono precoce do protocolo. Os adventistas não comem porções pequenas. Eles comem refeições completas e satisfatórias. Grandes tigelas de feijão e grãos no almoço. Cafés da manhã substanciais. Comida de verdade em quantidades reais. A mudança dietética é sobre o que, não o quanto. Deixe-me dizer o que esperar deste protocolo e quando. Dentro de 72 horas, após a eliminação da carne vermelha, suas bactérias intestinais começam a perder o substrato